Excelente dia, mulheres! Excelente dia! Hoje é um extraordinário, maravilhoso dia. E vamos lá de ativação. Já respira fundo, onde tu estiver, para tudo que tu está fazendo, se for possível. Já vai respirando fundo, vindo para o momento presente. O momento mais importante é o aqui e agora, é o único que existe. E já começa a declarar os céus onde tu estiver. Não basta somente ouvir a minha voz. Fala aí onde tu tá. Pai, a ti eu rendo graças. Pai, a ti nós rendemos graças. Eu te dou graças. Eu sou grata, porque o Senhor é bom. Pai, tu és bom. E sempre, 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 sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua graça, favor e misericórdia que não tem fim. E ela se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Eu me coloco aqui, Pai, diante de Ti, como igreja, como Tua filha, como um vaso vazio. Eu não quero entender nada, eu não quero saber nada, eu solto o controle de todas as coisas que eu interpretava como verdades. Eu me coloco diante de Ti, Pai, orando pelas minhas irmãs, declarando vida sobre as minhas irmãs. Esse é o verdadeiro papel da filha amada. Não é lamber as irmãs, não é passar a mão na cabeça das irmãs, é orar e declarar vida sobre a vida das irmãs, confrontar a mente das irmãs para que as irmãs escolham de boa e livre vontade sair dessa realidade que ela interpreta como verdade. Para a gente conhecer a verdade de Jesus, a gente precisa escolher todos os dias, renovar a nossa mente e desconstruir as verdades absolutas que nós criamos, que não são as verdades de Cristo. A verdade, ela não é uma religião. A verdade, ela não é um lugar. A igreja, ela não é um prédio. Essa é a verdade. Queira tu aceitar ela ou não. Cristo, ele nunca teve uma igreja, porque ele era a igreja. Essa é a verdade. Não é a minha verdade, não é a tua verdade, é a verdade. Quando Cristo entra nas nossas vidas verdadeiramente, não parcialmente, ele começa a nos revelar a verdade. Se ele andava, por que eu acho que eu preciso ter um lugar para ajudar as pessoas ou libertar as pessoas? Eu preciso de um lugar, eu preciso ser o lugar. Quando eu sou a igreja de Cristo, em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Ele habita quando eu sou, quando eu compreendo que não é um lugar que eu vou ser, eu sou aqui e agora. Nós somos aqui e agora, nós somos aqui e agora, no presente, onde eu estiver e onde vocês estiverem. Vocês estão recebendo aqui agora a oportunidade de ser Cristo. Cristo não apontou, Cristo não julgou, ele não veio causar uma revolta, mas ele veio sim causar uma revolução. Que nós, neste tempo, nós nos coloquemos diante de Cristo, diante de Deus, querendo causar uma revolução, assim como Cristo causou. Espancando a nossa mente limitada, as nossas crenças, os nossos padrões, esquecendo, deixando para trás. Vejam, as coisas novas acontecendo todos os dias. Isaías falou. Vocês não percebem? Por que vocês ainda estão presas nas coisas que já passaram? Percebam as coisas novas. Se a gente não quiser perceber as coisas novas acontecendo, a gente não vai perceber. Ser livre, ser livre. A gente fala, eu sou livre. Canta, eu sou livre. Não, não. Quando tu pensa com escassez, quando tu pensa na miséria, quando tu pensa na fome, quando tu pensa nas coisas carnais, tu não está sendo livre. A verdadeira liberdade, ela não vem desse mundo.
A verdadeira liberdade vem quando a gente está na verdade. Quando eu estou na verdade, eu sou livre. Aí eu canto o louvor, eu sou livre. Muitas mulheres estão presas nas suas próprias convicções e verdades absolutas. Não é para isso que a gente está sendo chamada. Me esvazio de mim é sobre eu me esvaziar de mim, das minhas verdades, para conhecer as verdades de Cristo. E só assim cumprir o propósito que nós estamos sendo chamadas para cumprir. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Sim, está acontecendo. Sim, filhas amadas, está acontecendo. Eu estou chamando vocês. Eu estou clamando. Acaso vocês não estão escutando? Estamos. E muitas estão fingindo que não é consigo. Ainda estão vivendo as suas próprias verdades, seus próprios trabalhos, as suas próprias realidades, falando de Jesus, mas não estão vivendo na verdade. Chega. É a hora do chega, é a hora do basta. Pai, obrigada por esse tempo maravilhoso que estamos vivendo. O Senhor nos colocou aqui por um propósito que nós estamos conhecendo, porque nós estamos aprendendo juntas a deixar as nossas verdades, a deixar nosso ego, deixar nosso controle, deixar todas as coisas que a gente criou, que hoje a gente bem sabe que não eram verdades. Um alto preço foi pago pela nossa vida e a gente ainda insiste em carregar as coisas do nosso passado no presente. Pai, nos ensine a colocar nossa mente no presente, nosso coração no presente, rendido a Ti, fazendo o que nós fomos chamadas, levantadas nessa geração, nesse tempo para ser feito, para fazer. A ansiedade e a depressão, elas só ocupam um lugar de uma mente, de um coração que ainda não sabe quem é. Aí não adianta cantar o louvor Eu Sou Livre e viver depressiva, chateada, magoada, angustiada, ansiosa, irada, sem paciência. Tu não tá livre ainda, tu não te libertou de ti. Então liberta-me de mim. Canta esse louvor e viva esse louvor. Eu quero ser a sua casa. Quantas aqui diante do trono, diante de Deus, já cantaram esse louvor e ainda não escolheram se libertar de si, das suas mentiras, das suas verdades absolutas. As nossas verdades absolutas são as mentiras que a gente contou e a gente acreditou nelas uma vida inteira. Então, diante do trono, diante de Deus, não adianta a gente cantar louvores lindos e saber lindos versículos se a gente não estiver vivendo eles na nossa vida, nos bastidores. Porque o fruto revela o bastidor. A gente olha para a vida das pessoas e a gente vê os frutos das pessoas, já está denunciando o que essas pessoas estão vivendo no bastidor. O fruto não mente, o fruto não engana. A gente só consegue ver aquilo que a gente quer ver. Quando a gente se esvazia da gente. Quando Jesus fala, larga tudo e me segue, é largar tudo. O que é tudo, Cris? É a minha casa? É tudo. É tudo. Tudo que tu construiu achando que era necessário, indispensável para tua vida. Deixa eu te falar. Tu não vai levar nada daqui. Nós estamos aqui para aprender. E como filhas espirituais, a gente não está aqui para ter, nós estamos aqui para ser. Quando eu sei quem eu sou nele, eu tenho todas as coisas que eu preciso. E eu faço todas as coisas que eu preciso fazer porque eu sou uma filha obediente, afinal de contas. Não é sobre o que eu quero fazer, o que o meu coração enganoso muitas vezes quer fazer. O coração magoado, o coração ferido, rejeitado, abandonado, negligenciado, ele atrai essas coisas para a vida dele. Quando a gente fala o coração enganoso, que a gente deve todos os dias purificar nosso coração em Cristo Jesus, é sobre isso.
Muitas coisas que eu, meu ego, meu ser humano quer, são contrárias ao que Deus quer para mim. Pai, eu não quero. Sejam honestas, eu não quero fazer isso, mas eu estou fazendo isso para ser obediente, fazer o que precisa ser feito. E não o que eu quero fazer, isso é esvaziar de si. O que eu quero fazer é o contrário do que Deus quer. O que a gente quer fazer, o que a nossa mente quer fazer, é a conformidade. Tá bom assim, eu não preciso mais, eu já aprendi o suficiente, eu já sei o que está sendo falado. Ego, 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 como um eco. O ego é como um eco, tipo, não preciso, já tá bom assim, e a gente vai se conformando, entra dia, sai dia, e nem percebe. É chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo. Acaso vocês não estão percebendo? Parem de se distrair, parem de se perder nos seus próprios ideais, nas suas próprias crenças, nos seus próprios padrões, nas suas próprias falas. Deus quer fluir através da nossa vida, é tão simples. Ah, porque eu estou orando e esperando em Deus. Quanto tempo? Ah, uns 5 anos. Meu Deus. Pai, eu declaro vida, 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 muita vida na vida das minhas irmãs. Que essas palavras que estão sendo ditas e as que também serão ditas, Pai, que entrem como flecha no coração das minhas irmãs, uma flecha do mais puro amor, o amor incondicional, Pai, que tu tem por todas nós. Ninguém é mais que ninguém, ninguém é a favorita aqui, todas nós somos filhas. Todas nós somos filhas. Acaso você não vê? Não percebe que tu foi amada, tu foi escolhida, tu foi aceita, e todas as coisas que o mundo fala, ou até as coisas que tu mesma fala sobre a tua vida, não é verdade. Não é verdade. É uma mentira, e tu tá acreditando nessa mentira todos os dias, e tu tá vivendo mentiras na tua vida todos os dias, esses são os frutos. Olha os teus frutos. Não, tô falando de coisas. Não acumulem tesouros na terra. Sabe por quê? Porque a nossa origem, ela não é terrena. A minha origem, ela é celestial. A minha origem, ela é do reino. Eu sou de lá, eu não sou daqui. O meu corpo, matéria, ele foi feito da terra. E para a terra, o meu corpo material, ele vai voltar. Mas a minha origem, a nossa origem, ela não é terrena. Para de achar que o que está sendo dito para ti é loucura. Isso é coisa da mente terrena. Ela sempre vai falar que é loucura. A mente carnal, ela não aceita as coisas espirituais. Por isso que eu falo tanto sobre o governo da mente. Se a gente não governa a mente, a gente é governada por ela todos os dias e a gente aceita as mentiras que ela conta e ainda ensina outras pessoas acerca disso. Quantas mulheres eu falei para nunca casar, para nunca ter filho? Não era eu quem estava falando, eram as minhas crenças, os meus traumas, as minhas dores. O que está saindo da tua boca, filha amada? Queira se escutar. Nós ganhamos 2 ouvidos para isso. Queira escutar o que sai da tua boca. O que eu estou falando, o que eu estou verbalizando todos os dias são palavras de vida, são palavras de morte sobre a minha vida. Eu estou permitindo Jesus agir através da minha vida, amando meu marido, amando as pessoas. Eu estou só repetindo o padrão. Perceba, perceba. Perceba que tudo já está acontecendo, tudo está em ordem. A gente não precisa buscar algo, porque algo está sendo entregue todos os dias nas nossas mãos. A gente fica numa busca desenfreada por buscar algo que já foi entregue para nós. Quando eu falo tudo está em ordem, é porque Deus é o Pai da ordem, tudo que Ele fez foi bom, é bom e sempre será bom. A nossa interpretação de ruim, de errado, é nossa, é da carne, do ser humano.
No reino nem existe isso. Na dimensão espiritual nem existe isso. A gente só consegue libertar a nossa mente quando a gente exerce governo sobre ela. Quando Deus disse em Gênesis, vocês irão governar sobre todas as coisas. Quando Romanos 12:2 diz, transformai-vos a partir da renovação da mente. Renovação da mente todos os dias. Governa a tua mente, tuas emoções todos os dias. O teu coração é enganoso, filha amada. Por ele só faz as coisas que ele quer. Ele não perdoa, ele guarda rancor, ele guarda mágoa, ele julga todo mundo, não ora por ninguém, vai se lascar, vai se virar. A filha amada, ela declara vida. Eu declaro vida, eu sou grata pela vida de todas as pessoas, eu aprendo e honro a vida de todas as pessoas. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Porque tu usa a vida das minhas irmãs para me ensinar o tempo todo. Para aprender a discernir o tempo todo. Quando a gente se coloca nesse lugar, para aprender com o Pai, meu Deus. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. E bora iniciar. Respira fundo. Quando eu respiro fundo, é fato, assim, ó. Por que eu falo, né, pra gente vir para aqui agora, quando a gente abre o tempo de mesa? Estou aqui. Estou aqui, estou presente. Corpo, alma e espírito. E eu me esvazio de mim. Eu escolho me libertar de mim mesmo. Eu escolho. Eu escolho. Papai nos deu essa liberdade de escolher. Pai, diante de ti, eu escolho me libertar de mim mesmo. Eu escolho sair desse lugar que eu me coloquei. Que lugar que eu me coloquei hoje? Que lugar que eu me coloquei hoje? Que eu deixei a mente me enganar, me mentir, eu aceitei essa mentira. Que lugar é esse? Que lugar é esse? A gente só vê aquilo que a gente quer ver. Se a gente não quiser ver, entra dia, sai dia, a gente não vê. Simples assim. Gente, é tão simples, tão simples. Jesus me ensina tanta coisa numa simplicidade assim, ó, é simples, para de criar loucura na tua cabeça. Aquieta esses pensamentos. Vai, descansa lá. Sai do celular. Sai da rede social. Tu não vai criar mais nenhum PDF hoje. Não vai criar mais aula. Eu gosto de. Gente, eu aprendi. Hoje eu amo planejamento, organização. E todos os dias a minha mente ela quer produzir as coisas para a comunidade. Se eu não descanso, se eu não falar assim, ó, calma, descansa, respira, ela vai continuar querendo criar coisa. A mente, quando a gente está em Jesus, a nossa mente ela fica num nível de criatividade assim, né, Juliana? Gente, eu digo assim, ó, eu choro com os testemunhos de vocês. Eu tô num nível de sensibilidade que toda mensagem que a Ju bota, que a Maria Cristina bota no grupo, que a Caroline bota, gente, eu choro com os testemunhos de vocês. Mas não é um choro de tristeza, um choro de celebração, de alegria. E eu digo, Jesus, é tu aqui, celebrando e se alegrando, amando os processos das irmãs. E aí, aquele choro de alegria, ele flui, assim, no meu ser. E a minha frequência, o meu corpo, ele chega, parece que ele tá vibrando, assim, sabe? Parece que eu tô, assim, ó, de tanta alegria. E daí eu sinto o que Jesus sentia quando ele escutava os testemunhos de cura das pessoas. E eu digo assim, ó, uau, Jesus, é isso que tu viveu. A alegria de celebrar a cura das minhas irmãs. A alegria de celebrar que praticamente todas, nem todas ainda testemunharam, mas praticamente todas viraram chaves. Todas curaram coisas que estavam ali. Tu estava vivendo ali no automático, tu nem percebeu. E aí tu renunciou aos teus prazeres, aos teus desejos, tu conseguiu ver. Quando eu falo assim, ó, óculos espirituais. Gente, não tem como tu não ver com esses óculos espirituais fazendo jejum.
Ju, tu tá muito linda. Tu tá com um semblante diferente. E eu tô sentindo aqui no meu espírito os rolês que tu tá vivendo, tá? Eu tô sentindo aqui, ó, tá pulsando. Mas eu celebro. Embora ainda muitas coisas não estão se encaixando na hora certa. É ou não é? Eu nem sei o que que é, mas o que me vem é isso. Tem algumas coisas que não estão fazendo sentido e não é para fazer. Esquece. Desiste. Desiste de montar o quebra-cabeça. Isso acontece comigo, tá? Quando eu desisto de querer montar o quebra-cabeça, aí que ele começa a se encaixar. Então eu digo, uau! Desiste de controlar o incontrolável. A gente é assim, a gente quer controlar o incontrolável, nunca amada. Aí eu quero controlar as peças que eu estou recebendo. Deixa eu encaixar aqui. Não. No nosso, se a gente se firmar no nosso próprio entendimento e querer montar as peças da nossa forma, Ju, esquece, meu amor. Tu vai nem vai perceber. E aí vai passar o processo diante de ti, tu vai estar ali, ó. Tu tá aqui querendo montar as pecinhas do quebra-cabeça, entender com a tua lógica, com o teu racional, e o processo tá passando aqui, ó. E tu tá com a cabeça baixa aqui, ó. Levanta a cabeça. Eu não quero saber de nada, eu não quero encaixar nada, eu não... desisto. É assim que eu faço. Aí quando eu falo assim, ó, desisto, eu não consigo controlar nada mesmo, tá? É isso. Aí os negócios vêm assim, eu me arrepio todo. Eu tô toda arrepiada agora. Eu me arrepio toda, e daí os negócios começam a desenrolar e começa a fluir. Lembrem, no reino tudo acontece ao contrário. Quando eu solto o controle, aí sim que Deus quer, ele vem e toma as rédeas da situação. Ele, agora tu entendeu, me dá aqui. Me dá a rédea, me dá o joystick aqui do videogame. Não, deixa que eu jogo, eu sei melhor. Eu que sei. Porque se eu não fazer se eu não passar dessa fase aqui, ó, ninguém vai fazer melhor que eu. Vai, toma, ó, é tudo teu. Eu não quero saber de nada, eu não quero entender nada, tá? É assim. E é com esse nível, gente. Até ontem, na hora do meu banho, eu digo que muita coisa eu recebo na hora do banho, né? Até ontem, na hora do meu banho, eu não tinha ainda certeza do que Deus queria trazer para nós nesse tempo. E isso já tinha me sido entregue em outro tempo. Por que que eu falo? Para de querer entender e montar o quebra-cabeça. Porque eu vivo isso. Eu sou essa pessoa. O que eu compartilho com vocês é o que eu vivo. Eu sou essa pessoa. Deus me entregou um negócio. Eu quero entender. Não entendeu. O fato de tu querer entender é porque tu ainda não entendeu. Mas tudo bem, minha filha. Eu te amo e eu te respeito o teu processo e bora lá. Tá. Daí veio outra peça, daí veio outra peça, daí e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. Sem mais delongas, a gente vai iniciar o livro de Mateus, que é o início do Novo Testamento, é o início de tudo, de, de onde Jesus começou. Mateus, gente, Mateus, ele esteve lado a lado com Jesus. Vocês têm noção? Quando eu assisti Chosen, eu disse assim, ó, cara, a passagem que Jesus chama Mateus, olha só que doideira, tá? Mateus estava lá, cobrando imposto da galera, ele tinha um dom. E ele negava aquilo, as pessoas rejeitavam ele, achavam que ele era estranho. E ele tinha um dom. É no teu estranho que Jesus quer habitar. Porque é autista. Quantas pessoas me chamavam de autista? Gente, você não tem noção. Quantas? Imagina se eu tivesse aceitado isso. Eu não sou autista. Não existe isso. Agora começaram a botar capa nas pessoas que são diferentes umas das outras. Se Deus fez a gente diferente uns dos outros. E Deus, ele quer te usar exatamente do jeito que tu é. Jesus foi lá e falou, Mateus, vem. Eu quero usar o teu dom agora para o reino. Vem cá, Ju, eu quero usar o teu dom para o reino. Larga aí o que tu tá fazendo. Deixa o que tu sabe. O teu próprio entendimento aí. Vem aqui, vem cá andar comigo, que eu vou te ensinar uns rolê.
Foi assim que aconteceu com o Mateus. Aí ele dizia, gente, eu me conecto com o Mateus. Abra a boca de vocês e fala assim, ó, eu me conecto com o Mateus. Eu me conecto. Ô, Jesus. Ele não tá aqui em corpo, mas ele tá aqui em espírito. Com a gente, agora. Ele tá aqui. Eu digo assim, ó, ai, Mateus, eu me conecto contigo. Porque assim, ó, para iniciar, comecei a meditar ali. Ah, mas vem um monte de gente, gente que gerou gente, gerou mais gente, gerou mais gente, porque eu nunca tinha iniciado Mateus do início. E Deus falou, lembra que a gente está fazendo um resgate do plano original. A comunidade essência é justamente isso, é um resgate do plano original. Qual é a minha essência? Quem sou eu? Se eu deixar tudo que eu quero entender, tudo que eu quero saber, tudo que eu quero controlar, quem sou eu? Atrás dessas coisas. Esse é o resgate do plano. E Mateus, ele se inicia, né, o Novo Testamento com ele. E aí eu estava ali meditando e conversando com Deus, mas a única coisa que me chamou a atenção é a genealogia, né? Quem veio antes de. E ali, assim ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Eu disse assim, ó, gente, 14, 14, 14, né? Eu disse, mas tem coisa aí. Vou lá para o chat GPT, porque tá difícil de eu, né? E querendo revelação e querendo entender o que hoje eu compreendo, né? O que hoje eu compreendo de gerações que eu vivo isso, é que antes de mim houveram muitas coisas erradas. Aconteceram muitas coisas erradas. Mas eu sou quem vou quebrar ciclos repetitivos de dor, de tristeza, de culpa, de vergonha, de rejeição, de abandono. Eu escolho, em Cristo, com Cristo, resolver esses rolês. Cristo, ele não nasceu na família de reis e rainhas e pessoas ricas. Não. Ele nasceu no ventre de uma mulher virgem. Peraí, já começa a doideira aí. Oi? Se isso não é para confrontar nossa mente racional, eu não sei mais o que é. Como assim que uma vida vai ser gerada através de um ventre de uma pessoa que não teve nenhum ato sexual, gente? Isso não confronta a tua mente humana? Porque a minha confronta. E já confrontou bastante. Até eu querer parar de entender. As coisas espirituais a nossa mente humana nunca vai entender. Nunca. Jesus, ele nasceu numa família imperfeita. Porque do que ia adiantar ele nascer numa família perfeita? Olha lá, herdeiro! Nasceu numa família perfeita, zero defeitos. Tá tudo certo. Olha quem veio lá antes de Jesus, tudo maravilhoso. Não. Ele já nasceu numa família imperfeita para mostrar que, independente da família imperfeita que a gente nasceu, a gente pode escolher renascer, porque foi o que ele fez. Ele só começou o ministério dele depois que ele escolheu renascer. Ele morreu e nasceu para o propósito dele. Eu morro para o meu propósito, para as minhas vontades, para as coisas que eu quero fazer, e eu nasço para a vontade de Cristo, porque eu estou nele. De novo, ele nasceu numa família imperfeita que tinha um monte de cagalhada lá que foi passada de geração em geração em geração, e morte, assassinato e perseguição e um monte de idolatria. Quantas aqui não teve uma família que idolatrou? Que fez e aconteceu e matou e abortou? Eu tive abortos na minha família. E até ter a consciência que eu ainda pagava o preço pelos meus antepassados, eu vivi coisas que eu nem sabia que eu estava vivendo. Nós pagamos o preço pelos nossos antepassados, até a gente, diante da cruz, diante de Cristo, se arrepender. Diante de Cristo, diante da cruz, eu me arrependo por tudo que eu fiz. E eu peço perdão por todas as coisas que os meus antepassados fizeram. Para isso que a gente está aqui. Diante de ti, Jesus. Eu peço perdão pelas pessoas que fizeram coisas erradas antes de mim, antes de conhecer a verdade.
Porque ele fez isso. Ele não fez isso só pelos antepassados dele. Ele fez isso por todos nós. Todos. Não é vírgula alguns. Quando fala todos, é todos. Não é, eu vou ali redimir os pecados de uma galera, mas da outra não, tá? Porque já que esses aqui são menos pior, não, não. A genealogia de Jesus não é uma lista de nomes sem sentido, ela é uma mensagem espiritual. Mateus aqui está mostrando que Jesus não surgiu do nada, ele veio de uma raiz, de uma promessa e de uma história conduzida por Deus. A genealogia de Jesus responde 3 perguntas. De onde veio Jesus? Da linhagem de Abraão e Davi. Quem é ele? É o filho da promessa, o rei esperado. Por que ele veio? Por que Jesus veio, afinal de contas? Para redimir uma história humana quebrada. Para redimir a minha história humana quebrada. A nossa história humana quebrada. E cumprir aquilo que Deus prometeu. Não foi uma coisa que a gente acha que tem que fazer. Lembra? Eu acho que eu tô aqui para isso. Eu acho que eu tô. Se tu acha alguma coisa, é porque tu ainda nem sabe quem tu é. Ponto. Talvez o que passe despercebido aqui é que Mateus não está provando, ele não quer provar a origem de Cristo, provar a origem de Jesus. Ele está mostrando que Deus trabalha através de histórias imperfeitas. Opa, me identifico. Tô aí. Minha história ela não é perfeita. Eu nasci numa família desestruturada, então me identifico. Me identifico então com Jesus. Tamo junto, irmão. Na árvore de Jesus tem fé, tem promessa e realeza, mas também tem dor, tem erro, tem vergonha, tem perda, tem rejeição e pecado. Tem tudo isso na genealogia de Jesus. Tem tudo isso. Jesus, ele veio de uma árvore marcada por histórias humanas reais. Porque a gente não consegue se identificar com coisas perfeitas, porque a gente não é perfeito. Bom, hoje eu não estou perfeita, porque o único que veio perfeito foi ele, 0 pecados. Para que muitas histórias, todas as histórias fossem redimidas através da vida dele. Então, nenhuma história é tão quebrada que Deus não possa redimir. Não existe isso. Não existe. Independente da história quebrada que a gente teve, que a gente viveu, na antiga natureza, na velha vida, não existe nenhuma história que não possa ser redimida. Quando o Mateus diz que Jesus é o filho de Abraão, ele está dizendo Jesus é o cumprimento da promessa. Deus não prometeu a Abraão que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Jesus vem com a bênção prometida, não para um povo, mas para todas as nações. Como eu falei, o que está disponível para mim é o que está disponível para todas nós. O que eu vivo hoje não tá só para a Crislaine, porque a Crislaine é a queridinha do papai. Não. É para todas as nações. Não é só para um povo. Quando Mateus diz que Jesus é o filho de Davi, ele está dizendo Jesus é o rei legítimo. Davi recebeu a promessa de que na linhagem dele viria o rei. Não é qualquer rei. É o rei eterno. O único rei eterno. Então, Jesus não vem apenas como um salvador, ele vem como um rei, como autoridade, governo e um propósito. Ele não veio ao acaso aqui, tipo, veio passar uma viagem, um tempo. Ah, peraí, eu vou ali passear na Terra e depois eu volto. Não. Inclusive, quando eu mergulhei nisso, eu percebi que tiveram até mulheres, porque assim, tipo, na genealogia, muitas partes, e hoje, estudando um pouco mais sobre isso em outros livros, eu percebo que algumas religiões reescreveram algumas coisas para tirar algumas coisas. Mateus, inclusive, ele cita mulheres na genealogia de Jesus. E isso aqui a gente precisa olhar para isso.
Ele cita mulheres com histórias complexas, improváveis e até mal interpretadas. Mulheres que talvez aos olhos, os nossos olhos humanos, seriam escondidas da árvore de um rei. Mas Deus fez questão de colocar a gente ali, algumas mulheres ali. Isso revela uma mensagem poderosa. Não porque Deus não apaga as mulheres das histórias difíceis, ele inclui na linhagem de redenção. Ou seja, nós estamos na linhagem de redenção. Porque tem gente que às vezes pergunta, questiona, né? Porque Jesus veio e ele não teve família, ele não casou, então como é que eu vou seguir o caminho de Cristo e fazer exatamente o que ele fez se eu sou mulher? Não, meu amor. Tudo que Jesus fez é para todas as pessoas. Jesus, ele sabia o propósito dele, ele veio cumprir o propósito, a promessa dele. Agora, qual é o meu propósito? Quem eu sou? Eu só descubro o meu propósito quando eu sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber qual é o meu propósito aqui? Mas Deus fez questão de colocar a gente nessa árvore. Nós não estamos aqui ao acaso. Tudo cumpre uma ordem e um propósito debaixo do céu. Não há nada que não esteja em ordem debaixo do céu. Debaixo do céu é aqui. É uma doideira esse rolê. Gente do céu. Deus sabe transformar dor em propósito. Ele é especialista nisso. Ele sabe transformar vergonha em testemunho. Exclusão, rejeição, abandono, em pertencimento. E o nosso passado em redenção. Ele é expert. Papai, ele é expert nisso. E a gente só acessa a verdade quando a gente fala assim, não, eu solto tudo isso que eu sei, o que eu acredito, o que eu quero. Ego. Eu só acesso a verdade quando eu deixo as minhas verdades. E as minhas verdades não são a verdade. Ai, ai. A genealogia de Jesus nos mostra que Deus não tem medo da nossa história. Ele sabe redimir até as partes que nós tentaríamos esconder. Sabe aquilo que a gente fica tentando esconder? A gente não está escondendo das pessoas, a gente está querendo esconder de Deus. E se a gente esconde do nosso Pai os nossos medos, como Ele pode tratar e resolver eles? Pai, diante de Ti, eu estou sentindo medo. Por que eu estou sentindo medo? O que eu estou interpretando com base nas coisas que eu creio, que eu acredito, e que eu espero e quero controlar? Por que eu estou sendo assim? Por que o reino a gente acessa através do coração? A gente só acessa através do coração quando ele está limpo. Qual é o coração que está limpo? O coração da criança. Por isso que a criança acessa o reino. Porque é o coração limpo. Um coração que não julga, que não aponta, que ama todo mundo, que faz pergunta, que não se conforma. Pega uma criança de 5 anos e responde uma coisa para ela, ela vai vir perguntar outra, ela não vai se conformar, ela vai querer viver. Porque essa é a verdade. Deus quer viver através da nossa vida, Deus quer viver experiências através da nossa vida, Deus quer ser criativo através da nossa vida. E ao invés de deixar permitir Deus fluir através da nossa vida, a gente fica ali com os nossos padrõezinhos, as nossas crenças, as nossas limitações. Mateus, antes de ele começar a mostrar os milagres de Jesus, ele mostra a árvore de Jesus. Por isso que começa ali com um monte de nome, nome atrás de nome, e fulano, que gera Beltrano, e gera. Eita, que eles colocaram em prática o princípio da multiplicação. Gente, essa sou eu, tá? Diante de Deus, eu sou assim. Ei, não tinha Netflix, né? Porque antes do ministério vem a raiz. E isso dentro da comunidade, foi isso que papai me entregou, sabe? Às vezes a gente quer criar coisas, estabelecer coisas com base no nosso próprio entendimento, sem nem ao menos criar uma raiz e olhar para a raiz.
Essa primeira parte da genealogia de Jesus mostra a raiz. A raiz. Antes da missão vem a identidade. A essência é quem eu era antes de ter o tronco, de ter as folhas, de dar os frutos. Tem algo que se origina antes de tudo isso. Algo que está embaixo, algo que está oculto. E a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos. Não tem como. A gente só consegue ver quando a gente tira os nossos óculos e coloca os olhos do pai, os óculos do pai. E antes da manifestação do propósito, Deus ele mostra que ele veio e sempre esteve conduzindo toda a história. Ele está. Eu não preciso correr atrás do meu propósito. Quando eu sei quem eu sou, eu percebam. Quando eu sei quem eu sou, eu percebo que eu já estou vivendo o propósito de Deus, que tudo já está em ordem. E todo o resto é uma confusão que eu mesma criei. Ai, Jesus. Bora parar de criar história? A gente é boa nisso, né? Eu não sei vocês, mas nossa, minha mente, ela gosta de contar uma história, ela é criativa em contar a história do passado, de firmar, aceitar. Eu digo, aqui não. Aqui não. Aqui é Jesus que governa, ele que tem as rédeas da minha vida, ele que me ensina, eu não sei de nada, diariamente. Todos os dias eu falo isso para mim. Isso é exercer governo sobre todas as coisas. Quando eu governo dentro, eu governo fora. Se eu não governar dentro, eu nunca vou governar fora. Nós não somos definidas por todas as coisas que aconteceram na nossa vida. Essa não é a nossa origem. Nós somos definidas a partir do que Deus é capaz de fazer com a nossa história. Aí sim. Lembrem, no reino tudo é o contrário. Quem eu sou hoje não define a minha história. Não define. Agora, quem eu deixo Deus entra na minha vida, Jesus entra na minha vida, aí sim eu começo a contar uma história baseada no que Deus escreveu e não o que aconteceu na minha vida. Porque muitas vivem hoje, no aqui e agora, do presente, coisas que não estão alinhadas com a verdade, porque vocês aceitaram, vocês definiram uma verdade, estabeleceram uma verdade, criaram raiz nessa verdade. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrancar essa verdade. Arrancar o mal pela raiz vem disso. Arrancar o mal pela raiz é arrancar essas mentiras, essas definições que nós criamos a respeito de quem nós somos. Arrancar tudo isso, arrumar a terra, nutrir essa terra e plantar uma nova semente. Aí essa semente é o fruto da verdade. E quando eu planto a semente da verdade, e eu cuido dessa semente, não com o meu esforço, mas deixando. Gente, não existe a gente plantar uma semente e vai falar assim: ó, vai semente, cresce, vamos lá. Não, a gente bota água na semente. Essa semente, ela precisa de sol para crescer, ela precisa de vento, ela precisa de ar. Entendeu? Entendeu? Pegou? Eles pegaram. Ai, gente, Deus ele não trabalha com histórias perfeitas. Ele trabalha na história que é entregue diante dele. Deus ele só consegue trabalhar diante da história que eu entrego diante dele. Pai, essa aqui é minha história, tá? Não, peraí. Pai, essa aqui é a história que eu conto. Me ajuda a trabalhar nessa história que eu conto para, né, para acessar a história que tu contou sobre a minha vida. Porque são tantas as promessas e eu quero viver nas promessas. Então, eu entrego a história que eu escrevi e eu quero viver a história que tu escreveu para minha vida. A árvore de Jesus, ela tinha histórias, nomes improváveis. Opa, me identifico. Gente, eu era o ser humano mais improvável. Eu não sabia falar, não sabia comunicar, não sabia me expressar.
bebia, fumava, usava droga. Quando eu falo que eu era mais improvável, porque eu era mais improvável de viver o rolê que eu tô vivendo hoje. Quem tá chegando agora e me conhecendo agora, acha que eu nasci assim. Realmente, eu nasci assim no reino. No reino, no mundo, é totalmente ao contrário do que vocês veem hoje. Eu entreguei a minha história. Eu entreguei os meus quereres, as minhas vontades, para viver só a vontade do meu pai para minha vida. Imagina que o escritor da minha história, o criador da minha história, ia intencionalmente criar o caos na minha vida? Não, quem cria o caos na minha vida sou eu, porque eu quero ainda insistir nas coisas que a minha mente criou. E eu sei não, eu compreendo o coração de todas que estão aqui, porque muita coisa parece confusa no meio do processo, muita coisa dói, a gente sente vergonha, mas quando Jesus entra de verdade, a confusão sai, a dor sai, a vergonha sai, e a gente aprende com essas coisas. Lembra que a gente está aqui para aprender? Pronto. Não houve erro, não houve culpa, não houve nada dessas coisas, tudo está em ordem. Só que de geração em geração, olha, genealogia, de geração em geração, foi se repetindo padrões, crenças, e caiu em mim. Fim. Agora eu conheço Jesus, eu entrego toda essa história para Jesus me ajudar não é a reescrever, porque não tem como reescrever uma história que já foi pré-estabelecida, antes da criação do mundo. Tem uma história que já foi pré-estabelecida, fundamentada antes da criação de tudo, e eu quero reescrever, não tem como reescrever uma história que já está escrita. Eu entrego a minha história, entrego a minha história, e eu recebo a história que Deus escreveu, pronto, acabou. Conseguiram me acompanhar até aqui? É loucura, né? É, é loucura porque a nossa mente, tudo, tudo, tudo que Deus fez, faz e fará é contrário ao que a nossa mente estabeleceu como verdade. Tudo, não tem vírgula. Muitas vezes a gente pula a genealogia de Jesus porque parece apenas uma lista de nomes. Eu já fiz isso. Mas ali existe uma mensagem muito profunda. Mateus está mostrando que Jesus tem raiz, promessa e identidade. Que independente, ele está falando assim, ó, independente de tudo que aconteceu na minha vida, da miséria que eu achei que eu vivi, da escassez que eu achei que eu achei que eu vivi essas coisas. Dentro desse jejum que eu vivi, Jesus pegou na minha mão e falou assim, ó, meu amor, tu criou isso na tua cabeça, tu acha que tu viveu essa história, mas essa história ela não é verdade. Essa história aqui é verdade. Tu quer viver essa história que eu tô te mostrando, ou tu ainda quer olhar para trás pro teu passado e ainda insistir naquela história que tu estava contando? Essa não é tu. Mateus está mostrando que Jesus tem raiz, promessa e identidade, assim como todas nós. Nós temos raiz, estamos vivendo imperfeitas, mas a gente tem uma promessa e a gente tem uma identidade, uma essência, que ela não é ativada, ela é revelada para a gente. Quando a gente entrega a nossa história, o meu querer, o meu eu entrego essa história. E eu aceito a história que já foi pré-estabelecida, fundamentada antes da criação do mundo para minha vida. Aí isso é revelado para mim porque eu deixei aquelas coisas todas que eu me identificava com aquelas coisas, com a história triste da minha vida, com ter passado trabalho. Ai, cuidadinho de mim, eu passei trabalho. Cuidadinho de mim, nada. Glória a Deus. Glória a Deus que eu vivi tudo que eu vivi, eu aprendi tanto, eu sou tão, tão, tão grata por tudo que eu aprendi. Não existe erro, não existe essas coisas.
Porque tudo, anotem para a vida de vocês, na mente de vocês, tudo. Tudo que Deus fez, faz e fará é bom. Não existe certo e errado, tudo é bom. A diferença é a forma como a gente interpreta a realidade. Como eu interpreto as coisas. É como a gente interpreta as coisas. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Gente, você sabe, né? Eu tô abrindo live pelo YouTube também. E aí o Paulo perguntou assim, ó, ainda depois de você haverá coisas erradas ou teremos a primeira pessoa perfeita na Terra? Gente, o único perfeito que passou, passará e sempre estará é Jesus, não tem outro. Nós nascemos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa origem, ela não é aqui. Exatamente como que a Jennifer, olha como casa, né? O que a Jennifer trouxe ontem no tempo de mesa, quando eu me batizei, o meu corpo, ele ficou lá. Ele foi sepultado, já era, foi. Agora eu passo a viver como a história que já foi escrita para a minha vida. E por que que tem gente que ainda continua carregando a mesma história? Não, essa aqui é a minha história e eu vou carregar ela. Desapego LX. Eu solto essa história aqui. Jesus, vem cá, pega da minha mão. Tu é o único e sempre será perfeito. Por isso que ele precisava vir para ele sangrar por nós, porque ele veio zero pecados. Para ele pagar o preço dos nossos pecados, para acontecer o que aconteceu, precisava vir alguém que pagasse o preço pelos nossos pecados, mas ele precisava vir zero pecados. Por isso que ele veio para o mundo, mas ele mostrou um caminho para a gente ver e perceber que a gente nasceu nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. A nossa origem, ela é celestial, ela não é corpo. A eternidade, ela aconteceu, ela está acontecendo, ela sempre acontecerá, sempre estará. Nós vivemos já estamos vivendo a eternidade. Por isso que a gente não precisa ter medo de morrer, porque a gente já morreu. Ah, isso aqui não é papo para agora. Isso aqui não é papo para agora. Vamos encerrar o nosso tempo de mesa. Vamos encerrar. Chega de loucura por hoje, já está o suficiente. O que que vocês acham? Chega de loucura, né, por hoje. A mente já está bem doida aqui, querendo agora, como ela começou a querer entender o que está sendo dito, então chega. Para finalizar, a genealogia de Jesus nos ensina que Deus não tem medo da nossa história, ele não precisa de uma árvore perfeita, maravilhosa para gerar um propósito. Ele só precisa da nossa história rendida e acabou. Então, antes de Jesus aparecer curando, ensinando e fazendo milagres, Mateus ele nos mostra na raiz, a raiz, porque Deus ele começa pela identidade. Por isso que quando Jesus ele se batizou, ele foi para o deserto jejuar, porque ali ele firmou quem ele é, e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da nossa boca. A gente não precisa da comida humana. Não. Agora nunca mais vou comer, Cris. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Se tu quer receber no teu espírito, tu vai receber no teu espírito, tu vai compreender o que eu tô falando aqui. A nossa história, ela não é um impedimento para o nosso propósito. Nas mãos de Deus, só na mão do nosso Pai, quando a gente entrega o que a gente acha ser verdade, a gente acredita, a história que a gente ficou ali, ai, minha história, ela só se torna um testemunho de verdade, assim, de aquele testemunho que cura, que sara, quando a gente entrega. O que que reflitam hoje sobre o que vocês precisam entregar? O que eu preciso entregar? Quais são as verdades absolutas que eu ainda conto sobre a minha vida? O que está disponível para eu viver? A genealogia de Jesus,
Ela mostra que Deus, ele pega gerações, dores, escolhas, quedas e promessas e conduz tudo até Cristo. Por isso que Cristo não é uma religião, não é o católico, não é o evangélico, não é o Umbanda, não é o espiritismo, não é. Jesus, ele é o único caminho, porque ele foi o único que veio para sangrar, pagar o preço de todos os nossos pecados. Por isso que ele é o único. Não é a igreja que eu vou que vai me salvar. Não é o meu pastor que vai ajudar a me salvar e eu viver o meu propósito aqui na Terra. Não é. Jesus tinha pastor? Não. Ele era o bom pastor. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Que essas filhas, Pai, assim como eu estou recebendo essa verdade no meu espírito agora, que elas também recebam. Que elas escolham, Pai, em nome de Jesus, receber no espírito delas o que está sendo falado aqui. Deus pega todas essas coisas que a gente acredita ser verdade. E ele conduz ao único caminho que existiu, existe, sempre existirá. É Cristo. Não é uma imagem, não é um santo, não é uma religião. É só Cristo. A gente só cria confusão na nossa vida. Por que o mundo tá uma bagunça, tá tudo errado? Porque as pessoas querem controlar o incontrolável, querem complicar uma coisa simples. Querem botar Deus numa caixa, no ambiente, em pessoas, em situações. Deus não é isso. Deus não é a minha casa, não é a igreja que eu vou. Deus não está nesses lugares. Deus está aqui dentro de mim. E quando eu entrego a minha história, essa minha história que ele contou sobre a minha vida, ela é revelada para mim. Quem eu sou, porque se eu não sei quem eu sou, eu vou sempre aceitar o que o mundo fala e o que o mundo faz, e eu não vou executar a missão que eu tenho para cá, para aqui e agora. Qual é a missão que eu tenho para cá, aqui e agora? Ah, tu quer saber tua missão, teu propósito, minha filha? Primeiro tu descobre quem tu é. Ah, eu sou filha amada, eu sou sábia, eu sou aceita. Blá, 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 blá. Isso é o que tu vê sobre ti, isso é o que tu interpreta sobre ti. Tem mais. Quando eu percebi que eu tava ficando com um ranço, porque eu já fui essa pessoa, já estive nesse lugar, tudo que eu vejo sobre mim não é quem eu sou. Ah, eu sou filha amada. Não, mas tu é mais que isso. A tua essência. Tu diz que é filha amada, mas quais são os teus frutos? Os nossos frutos denunciam se o que a gente fala é congruente com o que a gente está sendo por dentro. A nossa história, ela pode parecer quebrada. E a minha parecia. Nossa, eu julgava, interpretava, enfim, a minha história como algo quebrado, e não, na verdade não é. A gente só descobre essas coisas quando a gente realmente entrega a nossa história, de novo, vou falar várias vezes, até entrar na nossa mente, nosso coração, nosso espírito. A gente só conhece a verdadeira história quando a gente entrega a nossa falsa história. Em Cristo, todas essas bagunças, elas começam a fazer sentido e elas encontram sentido. E daí a gente começa a perceber ali que tudo não passou de uma velha e boa história contada. Ou vocês acham? Eu vou dar um exemplo aqui, bem idiota, assim, mas é a mais pura verdade. Quando começaram a querer vender cigarro, quando lançaram cigarro, eles não contaram uma história, as pessoas começaram a usar em filmes, em novelas, que, ai, porque o cigarro é um objeto da mulher de poder. Oi? Eles contaram uma história e muita gente caiu nessa história. A minha mãe caiu nessa história. A minha mãe começou a fumar porque na época dela, nas novelas, as mulheres mais poderosas, elas fumavam. E aí? Qual é a falsa história
que o mundo está contando, tu está aceitando, tu está interpretando como verdade, e Jesus já falou para tu entregar essa história nas mãos dele. Medita sobre isso. Só vocês e Deus. Só vocês e Deus. Eu não tenho como trazer. Qual é a história que tá contando? Que tu tá aceitando, entende? Vai para Deus. O meu papel aqui é entregar a mensagem. Eu recebo a mensagem, eu trato em mim, eu transbordo em vocês, e vocês, ou vocês escolhem resolver isso com vocês e Deus, ou vocês escolhem matar a semente. Porque toda palavra que sai da minha boca é uma semente. Vocês escolhem aceitar essa semente. Não, isso aí mexeu comigo, eu vou para Deus, eu vou para o meu pai, porque não existe intermediários, a gente tem acesso direto a ele, a gente tem direito, um alto preço foi pago para a gente receber esse direito, nós temos direito de ir direto a Deus, eu não preciso de um pastor, eu não preciso. O que eu ensino nas minhas mentorias? Vocês não precisam de mim, vocês precisam de Deus. Eu estou aqui só para mostrar o verdadeiro líder, ele mostra o caminho. Ele conduz o caminho. Olha aqui, ó, esse aqui é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acabou. Não é, Crislane? Esse aqui é o caminho, mulheres. Depois, caso vocês fiquem com dúvida da mensagem que foi trazida aqui, vai ter o link do gravado. Assistam quantas vezes forem necessárias. Meditem em Deus quantas vezes forem necessárias, até que a chave vire. O verdadeiro sábio é aquele que escuta várias vezes a mesma coisa e aprende várias vezes. Se tiver que aprender várias vezes escutando a mesma mensagem, o verdadeiro sábio, ele faz isso. Eu venho aqui, eu compartilho coisas com vocês que eu estou acessando e depois eu assisto o gravado. Porque o verdadeiro sábio é aquele que fala, que ele se escuta e ele quer aprender com tudo. Não quando a pessoa arrogante, ela olha para as coisas e fala, eu já sei. Isso aqui, eu já ouvi isso aí. Mateus, eu já escutei tantas vezes, já estudei Mateus, por que eu vou mergulhar de novo? A verdadeira pessoa sábia, ela vai aprender inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes, porque ela já compreendeu que ela está aqui para aprender. Pai, eu quero agradecer a tua bondade sobre as nossas vidas. A tua bondade diante da minha vida e de toda a vida de todas as mulheres que estão aqui, Pai. Eu celebro, Pai, antecipadamente tudo que nós estamos vivendo e todas as coisas que nós viveremos nos próximos meses. Porque chegou o tempo do basta, chegou a hora do chega, chega. Chega, Pai, chega diante de Ti, diante do trono, chega. Eu entrego aqui, Pai, nas Tuas mãos a história que eu contei sobre a minha vida. Eu mato essa história. Aprendi muito, cresci muito, mas essa história está sendo entregue aqui. Eu quero acessar, eu quero receber a história que tu escreveu sobre a minha vida. Eu não quero reescrever nada. Eu só quero viver essa história que tu escreveu para minha vida. Abre a tua boca, filha amada, declara, fala. A palavra que sai da nossa boca, ela é semente. Então, que nós estejamos constantemente vigiando as sementes que saem da nossa boca. Que estejamos sempre presentes no aqui e agora, percebendo o que está acontecendo na nossa vida, quais são os frutos que nós estamos gerando. Olha para o fruto, quer saber o que está acontecendo de errado na tua vida? Olha para o fruto. Olha o que está acontecendo na tua vida. Aí tu consegue perceber. As coisas que eu estou julgando que estão erradas na minha vida é porque eu ainda estou contando a história da velha vida. E essa história, ela não está consciente, ela é inconsciente. Inconsciente. Pai, traga para o consciente. Eu quero me tornar consciente das escolhas que eu estou fazendo. Todos os dias. Me ensina, Pai. Me ensina a ser consciente das minhas escolhas, das minhas decisões, e eu alinho o meu coração ao teu, Pai.
para tomar decisões e fazer escolhas conforme tu quer, e não conforme a minha condição, conforme a minha vontade, conforme as minhas capacidades, porque eu bem sei que o meu coração ele é enganoso. E muitas vezes ele fala, ai, quando eu sentir de fazer, quando eu sentir, eu vou lá e vou tomar uma decisão. Amada, no meu sentir, eu não estaria nem aqui. No meu ego, no meu sentir, no meu querer. Quando a gente entrega o nosso sentir, o nosso querer, a gente começa a acessar o querer de Deus sobre as nossas vidas, as ditas promessas sobre a nossa vida. A gente só recebe, só acessa, só vive as promessas de Deus quando a gente entrega a nossa batalha, o nosso esforço, as nossas próprias dedicações, nosso próprio entendimento, o nosso controle, todas as histórias que a gente criou a respeito da nossa vida. E eu começo esse tempo já declarando sobre as nossas vidas. As nossas vidas, todas as nossas vidas são importantes para o Pai. Todas nós somos muito importantes para o Pai. E que essa verdade entre no teu coração, para que a gente viva o verdadeiro avivamento. Essa verdade ela já foi estabelecida. E enquanto a gente ficar presa nas nossas histórias, a gente não vai conhecer a verdade. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa abençoado que nós tivemos. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que esteve e está e assistirá o gravado depois. Eu honro e agradeço a vida de todas vocês. Obrigada, Pai. Obrigada, 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 obrigada. Esfrega as mãos e fala assim, ó, já é, tá? Eu vou tocar o terror na terra mesmo, eu vim aqui para causar uma revolução, tá? Se tiver uma revolta acontecendo, eu vou causar uma revolução, assim como Jesus causou, porque eu sou dessa, não vim aqui para ficar aqui, nhenhenhê, mimimi, blá, 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 ulisca, chega, entendeu? Já é. Bora pra vida, bora pro mundo, eu amo a vida de vocês, e até amanhã.